Olá, pessoal! E com 43% de alta nos últimos 6 meses, a CBA Alumínio de fato vem se destacando na nossa bolsa brasileira. Muito por conta, né, desta alta aqui, muito por conta do lastreamento da sua principal commodity, né, na verdade, na sua totalidade da commodity, que é o alumínio, que vem representando esse mesmo espectro de crescimento, batendo um teto em quase US$ 2.800 a tonelada do alumínio, e alguns outros aspectos também que vem mostrando aqui até um certo sentimento de otimismo, né, por parte de algumas casas de análise, bem como bancos, né? Por exemplo, o Safra iniciou cobertura de CBA alumínio. A gente lembra que quando a gente fazia ali os vídeos, era na casa de R$ 3, 3,20, né? Era só notícia ruim. Agora os bancos começam aqui a dar cobertura, mesmo colocando uma certa cautela, né? Aqui eles falam sobre um upside da empresa, podendo chegar nos próximos 12 meses até R$ 8,10. Lembrando que a cotação atual está na casa de R$ 7, né? Então isso daqui representaria cerca de 17%. Fala sobre ser uma empresa, né, quase que centenária, na verdade, 80 e poucos anos. E aqui o que traz, né, de ponto ou uma tese, né, de investimento é a questão da substituição do cobre pelo alumínio. A gente sabe como é que está pressionado, né, a questão do cobre, o cobre com preço nas alturas, o alumínio podendo suprir, né, tanto na parte de energia, na parte estrutural, substituir algumas commodities. De fato, eles têm aqui uma certa preocupação sobre a inflexão do preço. Eles até colocam que, num prazo, né, de aproximadamente 12 meses, há uma possibilidade de alta, né, no preço médio de 6%, até por conta da zerada dos estoques, né, que existe. A gente pode observar aqui no gráfico da commodity que ao longo dos anos, né, se a gente pegar aqui um período bem longo, nos últimos 10 anos praticamente, a gente consegue observar que o alumínio já passou alguns ciclos, né, e alguns reveses. Tanto é que lá no nosso método do investidor consciente, né, o MIC, a gente explica isso, como você pode derivar, né, vantagens, né, de investir em empresas, né, que apresentam estas ondas aqui, somada a empresas também perenes, né, que crescem, crescem, crescem assim, né? Então, de fato, o alumínio ele apresenta essa onda. E aqui, em virtude dessas substituições e o mercado futuro, né, há uma previsão de um aumento de 6% aqui. É interessante que quando a gente olha para os valuations da empresa, né, aqui a gente pode perceber que ela já perdeu aquela questão do desconto, né, em relação ao preço sobre valor patrimonial. Fato é que ela já cresceu muito nos últimos 12 meses. Um outro ponto interessante que eu gosto de observar, que eu quero trazer aqui para vocês, é a questão dos aluguéis das ações, né? Talvez você já tenha ouvido o Barsi falar sobre um novo indicador de preço, né? Que seria aí a quantidade de ações alugadas, né? Então vamos pegar aqui, ó, CBAV3. O V vem do grupo Votorantim, né? Que tem várias empresas, uma delas CBA, assim como participação em Aura, em CCR, entre outras. Então vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui em posições e eu quero saber se está aumentando o número de ações alugadas. E veja que interessante, ó, aqui eu consigo observar o aumento da base acionária. Percebo que aqui, né, no começo do ano teve aqui uma subscrição. Então aqui aumentou, né, a quantidade de ações, né, da empresa, o capital social dela. E aqui embaixo eu percebo uma coisa interessante. Veja como de fato o Barsi tem razão quando ele fala sobre o indicador de preço ser a quantidade de ações alugadas. Então veja que aqui eu estou vendo o percentual total, né, das ações da CBA. Veja que ela saiu de um patamar aqui de 4% das suas ações alugadas e caiu aqui, olha, para 1,5%. Nesses últimos, vamos colocar assim, esses últimos 6 meses. E vamos ver o que aconteceu com a cotação nos últimos 6 meses. Ó, eu vou tirar aqui, vou vir aqui na cotação, vou pegar nos últimos 6 meses, dá uma olhada aqui, ó. Perceba que é a curva contrária, né? Ó. Então, conforme o aluguel, né, a quantidade de ações alugadas cai, o preço sobe. Por quê? Porque você tira a pressão do papel. Isso faz com que lá no book de oferta, né, aquilo que a gente fala sempre, então pegar aqui novamente, acabei de fechar aqui o site, deixa eu Ctrl Shift T, abrir ele novamente. Então, ao passo que você gera uma menor pressão, né, no book de oferta entre
compra e venda, você diminui a quantidade de ações alugadas lançadas à venda descoberta, né, que causa aqui um desequilíbrio, né? Então aqui você tem compra e aqui você tem venda. Uma vez que os dois têm a mesma proporção, como se fosse uma gangorra, os preços ficam estáveis. Se você tem muita ação alugada, isso gera venda descoberta, causando um desequilíbrio na gangorra, fazendo com que o preço vá para baixo ou segure o preço da ação. Haja visto Cielo, IRB, entre outros exemplos, né, que a gente sabe bastante aqui. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, uma ação que está bem comentada do Bradesco, BBDC4. Vamos ver como é que está aqui a questão do Bradesco. Ó. Vou pegar aqui posição e vamos ver quanto de ações alugadas o Bradesco tem. Ó. Pegar aqui, descer, olha lá. Se a gente pegar aqui, olha, ações alugadas, está estável, segurando o preço, subiu, deu um solavanco, 2,84, né, quase 3%. Você pode falar, mas é muito pouco, mas lembre-se, a base acionária do Bradesco é gigantesca. E agora voltou a 1,5%. Outra coisa que eu também gosto de ver é os prêmios de aluguel, ou seja, a dupla remuneração. Você ganha não só com dividendos, mas você também ganha de deixar suas ações alugadas. Por exemplo, o Bradesco hoje está pagando quase nada de ações alugadas. Vamos ver a CBA, CBAV3. Vamos pegar aqui ela e vamos ver quanto que ela está pagando de prêmio, né? Até se você quiser, eu vou fazer aqui um vídeo falando sobre as que mais pagam aluguéis, né? Simplesmente você deixa lá alugada e você recebe um duplo rendimento. Se você quiser, coloca aí no campo dos comentários, a gente fala sobre. Então veja que aqui também a CBA está pagando um pouco prêmio, né? Por volta de 0,8, 0,5, né? Então muitas vezes nem compensa o risco de deixar a sua ação lá alugada. Outra tese também de investimento que eu gosto de observar é a questão do valuation da empresa, né? A gente consegue perceber o zigue-zague aqui, muito acompanhado pela commodity, e essa disparada no preço por conta do alumínio. Mas outra coisa extremamente importante é observarmos a questão fundamentalista da empresa. Será que, por exemplo, modelos constituídos, aqui a gente usa de Benjamin Graham e também de Joe Greenblatt, será que esses pais do valuation, eles aprovam CBA Alumínio? Eles dão uma nota de barata, né? Ou seja, uma boa oportunidade? Vamos ver aqui no nosso painel inteligente. Se você quiser ter acesso a esse painel, já ultrapassamos a marca de 400 acessos. Eu vou deixar para você o link na descrição e também nos comentários, tá bom? Então vamos lá, é bem simples de usar. Eu vou vir aqui no ticker, vou colocar CBAV3, vou dar um Enter e olha lá. O que acontece aqui? Para Joel Greenblatt, o pai da Magic Formula, a ação está cara. Por quê? Porque tem um retorno negativo. E para Benjamin Graham, ele não consegue nem fazer a precificação, tá vendo que fica num aqui e o preço justo num? Por quê? Porque a empresa também no negativo. Ele usa o PL para fazer o cálculo de preço justo. E como está no negativo, o cálculo é inconclusivo, né? Não tem como uma ação valer menos R$ 30, né? Então é por isso que dá inconclusivo aqui. Mas se você quiser encontrar ações boas e baratas que são consenso entre os dois, é muito simples, olha. Clica aqui em Graham, coloca barata. Clica também em Greenblatt e coloca barato. Aí ele pega só as ações baratas, né, em consenso. E para você melhorar, pode adicionar um filtro de liquidez aqui, olha, pelo menos 50 mil de liquidez, para não pegar aqueles micos da bolsa, né? E outra coisa também, pelo menos 6% aqui de dividendos, olha lá. Agora já aparece uma tabelinha mais concisa aí para você, de cerca de 30 ações. Algumas oportunidades interessantes, né? Olha, ação de R$ 23 podendo chegar a 56. Ação de R$ 10 podendo chegar a 21. R$ 4 podendo chegar a 7. Enfim, esse painel tem ajudado bastante pessoas, né, a encontrar boas oportunidades e tenho certeza que pode ajudar você também. Uma outra coisa também que eu gosto de observar aqui é o seguinte. E o painel, vou deixar o link na descrição e também nos comentários, tá bom? Outra coisa também que eu gosto de observar é o seguinte, ó. Veja que aqui saiu da listinha dos últimos 12 meses, né, dos dividendos. No ano passado ela chegou a pagar 6% e um payout aqui negativo, né? Os números estão um pouco distorcidos, vai precisar de uma consolidação maior para os números voltar para patamares assim mais exemplificado, né? Porque como a empresa tem ROI negativo, depois apresenta um lucro, fica os dados todo distorcido. Então a gente não consegue nem fazer aqui, conforme a gente viu no modelo de Greenblatt e de Graham, não consegue nem fazer uma precificação justa aqui de CBA. O momento mesmo é de aguardar. Mas se a gente pegar aqui, olha, nos últimos 5 anos, os últimos dividendos pagos, ó, os últimos 5 anos,
Tá vendo que aqui só aparece praticamente 2 anos? Pagou em 22, 38 centavos, pagou em 23, 35 centavos, a gente não tem nenhum histórico assim mais de longo prazo desse pagamento de dividendos. Mas se a gente tentar fazer aqui meio que um preço justo de Bazin e de Barsi, né? 0,35 dividido por 0,06, que seria os 6% dos dividendos ideais, né? Vamos ver aqui quanto que dá, olha. Preço justo R$ 5,83. Hoje a ação está sendo cotada a 7,09. E aqui, né, a matéria fala que o Banco Safra está dando recomendação com preço-alvo em R$ 8,10, né? Então a gente consegue ver algumas coisas interessantes, né? Existe uma distorção muito grande na própria precificação do ativo, né? Então, enquanto que um aqui está falando R$ 8,10, né? Nós temos um preço de tela de R$ 7,00, um preço com base em dividendos de 5,83 e um preço de base fundamentalista nulo, né? Ou seja, empresa no negativo, não tem nem como a gente calcular. Outra coisa também importante da gente observar é o seguinte, olha, veja que aqui ela é uma empresa que está em plena recuperação. Se a gente coloca no gráfico máximo, quando ela saiu do IPO em 2021, ela era uma empresa cotada a R$ 11,89. Passado aproximadamente um ano, ela chegou a R$ 23,44. Depois, pessoal, depois desse período aqui, ó, foi só queda, 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 até chegar no seu pior momento, né, abaixo, né, de R$ 5,00. E agora é a partir de agora que ela está começando essa recuperação. E muito desse viés aqui nem foi muito por conta do alumínio nos últimos 5 anos. Se a gente pegar aqui o alumínio nos últimos 5 anos, ó, ele saiu de uma margem baixa e chegou a uma margem alta, o que não representou o gráfico lá da empresa nos últimos 5 anos, tá? Então a gente tem que observar muito bem não só a questão da commodity que a empresa está lastreada, que ela não espelha necessariamente, mas também os dados financeiros, a forma com que a empresa é gerida. No caso de CBA, eu até me arrisco a dizer assim, né? Hoje a CBA ela é comandada por um dos principais executivos, né? O corpo executivo que se tem no Brasil, né? O Grupo Votorantim é um grupo centenário que tem muita capacidade, né, de gestão, mas é sempre bom a gente observar, especialmente esse cara aqui, os números. E hoje os números estão bem distorcidos. Quando eu faço aquele nosso famoso desenho, né, do carinha aqui, investidor, quais são as ações que estão próximas dele, um pouco mais distante e uma ação que nem pensa, né, nesse momento em investir, para mim CBA está mais ou menos aqui nesse caminho aqui, olha. Está distante de mim e quase entrando no nem muito próximo do meu radar. Diferente, por exemplo, olha, de TRPL, de Auren, né, por exemplo, de Irani, né, que está mais próximo aqui. Um pouquinho mais distante está o Banco BMG, mais próximo está o Banco do Brasil, aqui o Bradesco. Enfim, algumas ações, né? A Kepler, por exemplo, que é uma ação que eu olho bastante, bem de perto. O Banco Basa, que é uma ação que faz tempo, né, que eu tenho ele, enfim. Então, são algumas ações aí que tá destoando um pouco aí, falando sinceramente para vocês, não faz muito parte aqui do meu portfólio de investimento, pelo menos no curto prazo. Não estou dizendo que é uma empresa ruim, mas estou dizendo que hoje não está próximo aqui da minha mão aqui, né, para alcançar essas ações e investir nela. Mas deixa aí a sua opinião, gostaria de saber. E se você acha que esse vídeo agregou alguma coisa, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever no canal. Obrigado, até mais, tchau, tchau.